E aí, turma, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Então, hoje a gente vai entrar na parte de estimação dos modelos. Na aula passada a gente aprendeu a identificar o modelo ARMA por uma série temporal. A gente identificou através da função de autocorrelação a parte de média móvel. E através da função de autocorrelação parcial, a gente identifica o processo autorregressivo, ok? E aí depois a gente faz uma combinação dos dois e ajusta modelos ARMA também, né? Um modelo com a parte autorregressiva e a parte de média móvel. Então, a gente tem uma série temporal, a gente sabe identificar qual modelo teórico utilizar, ou quais modelos teóricos a gente começa a trabalhar, ajustar naquela série temporal, e agora está faltando então a estimação desse modelo teórico, tudo bem? Então hoje o que a gente vai ver vai ser dois métodos de estimação, os métodos mais conhecidos. Não existe somente esses, mas esses são os mais utilizados na teoria e na prática, tudo bem? Então, esses dois principais métodos são o quê? São o método de máxima verossimilhança e o método de máxima verossimilhança vocês viram lá no curso de inferência estatística 1 para estimar os parâmetros dos modelos probabilísticos. Então, a gente pegava uma distribuição normal, pegava uma amostra, estimava os parâmetros da distribuição normal, estimava os parâmetros de uma distribuição Poisson, de uma distribuição exponencial e por aí vai. Então, esse é o método que a gente utilizava para estimar nossos modelos probabilísticos. E o método de mínimos quadrados. O método de mínimos quadrados era o método que vocês utilizavam para estimar os parâmetros de um modelo de regressão, tudo bem? No modelo de regressão também, vocês também poderiam utilizar o método de máxima verossimilhança, é só adicionar a suposição que o erro aleatório, lá no modelo de regressão, ele segue uma distribuição normal, você também consegue estimar através do método de máximo verossimilhança, tudo bem? Então, de fato, os dois métodos para o modelo de regressão, eles são completamente equivalentes, ok? Então, esses vão ser os principais métodos que a gente vai utilizar para estimar os parâmetros do nosso modelo de série temporal, tudo bem? Então, vamos começar pelo modelo autorregressivo. Então, a gente tem aqui o nosso modelo autorregressivo, a nossa série temporal no tempo t, ela é a função dela mesmo defasada em p períodos. Então, eu vou ter aqui um intercepto mais um parâmetro que vai acompanhar a série temporal defasada em um período, mais um segundo parâmetro que vai acompanhar a série temporal defasada em 2 períodos, até a ordem P, né? O pésimo parâmetro que vai acompanhar a série temporal defasada em P períodos, mais o termo de erro. E aqui a gente vai supor que esse erro é uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2, tudo bem? Então, esse cara aqui a gente estava chamando de ruído branco. O que é um ruído branco? O ruído branco são observações independentes e identicamente distribuídas, ou seja, cada termo de ruído branco vai seguir a mesma distribuição de probabilidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou dizendo que essa distribuição de probabilidade que esse ruído branco vai seguir vai ser uma distribuição normal. Então, a gente passa de algo genérico, né? São observações independentes identicamente distribuídas para observações independentes com distribuição normal, com média zero e variância sigma 2. Isso aqui é muito parecido com o modelo de regressão que vocês viram, tudo bem? Então, o vetor de parâmetros que nós vamos estimar vai ser aqui, ó, o φ0, o φ1, φ2 até o φp, mais a variância do erro, tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente vai estimar no nosso modelo. Esses φ0, φ1, φ2 até φp, eu vou reduzir isso daqui uma notação de vetor, tudo bem? Então, sempre que vocês verem φ, significa que eu estou trabalhando com o vetor φ1, φ2, φ3, φ4 até o φ de p, tudo bem? Então, vou começar pelo modelo mais simples, que é o modelo autorregressivo de primeira ordem, tudo bem? Então, como que é a função de verossimilhança para esse modelo? O que é a função de verossimilhança? A função de verossimilhança nada mais é do que a distribuição de probabilidade
associada a esse modelo, associada à nossa variável resposta, que é a nossa variável y, certo? Só que, ao invés de eu olhar essa função em função de y, eu vou olhar para essa função em função dos parâmetros que eu quero estimar. Então, a distribuição, a função de verossimilhança é a distribuição de probabilidade conjunta, certo? A distribuição de probabilidade conjunta das minhas observações. Só que, ao invés de olhar elas como função de y, eu vou olhar elas como função dos parâmetros, certo? Então, a função de verossimilhança é isso. Então, o que acontece aqui, no caso de séries temporais, que vai ser um pouquinho diferente do procedimento lá de regressão. A diferença é que eu vou ter que ter um valor inicial, certo? Eu vou ter que ter um y0, que vai ser um chute inicial, um valor inicial, tudo bem? Que a gente vai ter que dar para poder construir a função de verossimilhança. Então, pessoal, aqui eu não vou entrar muito em detalhes de como que é construída a função de verossimilhança e nem no procedimento e os cálculos que são feitos para a gente estimar os modelos de regressão, certo? Então, eu estou passando essa parte aqui mais para que vocês conheçam os principais métodos, né? Os dois principais métodos, o método de máxima verossimilhança e o método de mínimos quadrados. Mas como vocês já viram, tanto o máximo verossimilhança quanto o método de mínimos quadrados em outras disciplinas, então vou passar aqui só a ideia geral, tudo bem? Vai ser só uma ideia geral e a gente vai partir mesmo para a prática, certo? A gente vai estimar mesmo na prática, então eu não vou cobrar teoria dessa parte aqui de vocês, tudo bem? Então, a distribuição conjunta ou a função de verossimilhança para esse modelo aqui, ou seja, a distribuição de probabilidade para y1, y2, y3, até o número de observações que eu tenho, vai ser dada por o L, certo? Geralmente a função de verossimilhança ela é denotada por L maiúsculo, L de φ, o φ aqui denotando o vetor de parâmetros, φ0 e φ1, nesse caso aqui, que é um modelo autorregressivo de primeira ordem, e sigma 2. Então, eu estou olhando para essa expressão aqui como função de φ e função de sigma 2, tudo bem? Então, ele vai assumir essa expressão aqui, onde esse t aqui, ó, esse t grande aqui, ele está representando o número de observações que a gente tem até onde a nossa série temporal vai, ok? Então, essa é a função de verossimilhança, só que como a gente encontra as estimadores através da função de verossimilhança, a gente maximiza a função de verossimilhança. E às vezes é muito mais prático você maximizar o logaritmo de uma função do que a própria função. Então, a gente tem aqui também a função de log verossimilhança, que é justamente o logaritmo dessa função de verossimilhança. Ela facilita também muito as contas teóricas, ok? Então, essa aqui vai ser a cara da função ou do logaritmo da função de verossimilhança, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou ter um L minúsculo, certo? L maiúsculo a gente denota a função de verossimilhança e um Lzinho minúsculo o logaritmo da função de verossimilhança, tudo bem? Então a gente, ó, tem que maximizar essa função aqui em relação a φ0, em relação a φ1 e em relação a sigma 2. Maximizando isso em relação a esses parâmetros, a gente vai achar os estimadores, ou seja, a gente vai arranjar alguma coisa em função das nossas observações, uma expressão em função das nossas observações para φ0, uma outra expressão em função das observações para φ1 e uma função em função das observações para sigma 2, vão ser os nossos estimadores de máxima verossimilhança, tudo bem? Então, ó, olha só, para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança de φ0 e φ1, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar só desse termo aqui, ó. Por que que eu só vou precisar desse termo aqui, ó? Porque esse aqui é uma soma, esse K aqui está representando uma constante entre aspas, certo? Porque aqui ele não está dependendo desses parâmetros φ0 e φ1 e sigma 2. Então aqui ele é constante em relação a esses parâmetros, tudo bem? Esse termo aqui da soma só depende de sigma 2. Então, para eu achar os estimadores de φ0 e φ1, eu vou
depender aqui, ó, dessa soma aqui, tudo bem? E essa soma é justamente a soma de quadrados lá do modelo de regressão. Então, maximizar o L, certo? Maximizar essa função de verossimilhança aqui é equivalente, é a mesma coisa que minimizar essa soma de quadrados. Então, os dois são equivalentes, porque é muito parecido, né? O modelo autorregressivo, ele é um modelo muito parecido com o modelo de regressão. Tem uma variável resposta e aqui a minha variável explicativa, que é a própria variável resposta defasada. Então, o princípio para estimar os parâmetros do modelo autorregressivo vai ser o mesmo princípio para estimar os parâmetros de um modelo de regressão. Tudo bem? Modelos de média móvel. Então, aqui a gente tem nosso modelo de média móvel de ordem Q. Vai ser o quê? Um intercepto mais um ruído branco menos um parâmetro, θ1, que multiplica o ruído branco defasado em um período, até um parâmetro θq, que multiplica o ruído branco defasado em Q períodos, e o ruído branco aqui vai seguir uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Mesmo princípio, eu vou chamar só de θ o vetor de parâmetros θ, certo? θ0, θ1 até θq, e o sigma 2 vai ser a variância do nosso erro. Então, pegando como exemplo aqui o modelo de média móvel de primeira ordem, então a função de verossimilhança para esse modelo aqui vai ser expressa através dessa função aqui, ok? Então, tendo a função de verossimilhança, como eu falei para vocês, às vezes é muito mais fácil você trabalhar com o logaritmo da verossimilhança do que com a função de verossimilhança em si. Então, aqui está o logaritmo da função de verossimilhança, tudo bem? E de forma equivalente ao modelo autorregressivo, tudo bem? Esse cara aqui, ó, tá vendo essa soma aqui? Essa soma aqui é a soma que vai depender do parâmetro θ0 e θ1. Esse termo aqui não depende de θ0 nem de θ1, que vai depender de θ0 e θ1 é isso aqui, porque isso aqui é uma constante. Esse aqui é uma constante, certo? Uma constante entre aspas, uma constante em relação aos parâmetros θ0 e sigma 2, tudo bem? Ele aqui ele é função das nossas observações, só que como a gente está olhando para essa função em função dos parâmetros, então nesse caso aqui ele se torna uma constante, tudo bem? Então esse cara aqui ele vai fazer o mesmo papel, ele é uma soma de quadrados. Soma de quadrados o quê? A soma de quadrados do nosso termo de ruído branco. O nosso termo de ruído branco eu não falei para vocês que é equivalente ao termo de erro lá de regressão. Então esse cara aqui, ó, vai ser a soma de quadrados do resíduo, entre aspas, lá da regressão. Então, maximizar essa função de verossimilhança é equivalente a minimizar essa soma de quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu aqui que nos dois casos, tanto para o modelo autorregressivo quanto o modelo de média móvel, o estimador de máxima verossimilhança é equivalente ao estimador de mínimos quadrados. Como falei para vocês, não vou entrar em detalhe de como que a gente chega a uma fórmula final, porque não tem fórmula final, pessoal. Aqui todos os procedimentos são numéricos, certo? Apesar de serem baseados todo o nosso modelo de regressão, e o modelo de regressão tem umas formulinhas fechadas, aqui no caso de séries temporais, a gente não tem fórmula fechada. Tudo vai ser toda essa maximização da função de verossimilhança ou a minimização da soma de quadrados, isso vai ser feito de uma maneira numérica, não tem uma fórmula fechada. O computador vai calcular uma aproximação, o que vai maximizar a função de verossimilhança, ou uma aproximação que vai minimizar a soma de quadrados do resíduo. Tudo bem? Ok, então, vamos para a nossa parte prática. Na aula passada, a gente viu o exemplo sobre temperatura, tudo bem? Então, a gente vai continuar com esse mesmo exemplo e a gente vai pegar aqueles possíveis modelos que a gente identificou e vai estimar agora os parâmetros desse modelo, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o local onde está a minha série temporal, a gente vai ter aqui a leitura da base de dados e a base de dados
em si, tudo bem? Então a gente tem observações diárias da temperatura e umidade, ok? Então aqui a gente, nessa lente de comando, as mesmas lentes de comando que vocês viram na aula passada, certo? Então aqui eu tô só passando aqui bem rápido. Aqui a gente transforma, né? A gente diz para o R enxergar essa coluna temperatura aqui como uma série temporal. Aqui é a nossa série temporal. E aqui a gente faz o gráfico da nossa série temporal. A gente vê que ela não é uma série estacionária, ela parece ser uma função quadrática do tempo, então a gente tem que fazer algum procedimento para tentar estabilizar essa série temporal e deixar ela estacionária, ok? Uma outra maneira visual de verificar se a série é estacionária ou não é através da função de autocorrelação. Se a função de autocorrelação tiver um decaimento muito devagar, então a nossa série temporal é uma série temporal não estacionária. Então aqui é o nosso caso, a gente vê que ela tem um decaimento sim, mas um decaimento muito lento. Então é uma série temporal não estacionária. Mais para frente a gente vai ver um teste, formar um teste de hipótese com estatística de teste, com p-valor, para a gente também ter uma certeza e um grau de confiabilidade para dizer se uma série é ou não uma série estacionária, tudo bem? Então vamos lá, a série não é estacionária, a gente vai tirar uma diferença e verificar se essa série se torna ou não uma série estacionária. Então tirando uma diferença aqui e fazendo o gráfico da série diferenciada, então a gente chega aqui, ó, que a gente consegue estabilizar, parece que ela se desenvolve aqui, ó, em torno de zero, com uma variabilidade aí mais ou menos constante, né? Então eu coloquei aqui até umas linhas na média e 2 desvios para baixo da média e para cima da média, né? Uma espécie de intervalo de confiança, entre aspas. Então aqui, ó, a gente tem a nossa série temporal, essa linha do meio é a nossa média, a média igual a zero, então ela está se desenvolvendo em torno de uma média constante. E a gente tem aqui, ó, essas bandas de confiança, entre aspas, né? A gente vê que a variabilidade está mais ou menos constante, está tudo dentro dessas bandas de confiança. Existem alguns picos que saem das bandas de confiança, pode ser ou não problema de variabilidade, mas a gente observa depois, tudo bem? Ok, função de autocorrelação. Função de autocorrelação para a série diferenciada, olha só a diferença. Rapidamente ela vai decair para zero, tudo bem? Então, a nossa série diferenciada é uma série estacionária. Ok, identificamos que a primeira diferença é uma série estacionária, então a gente vai identificar os modelos. Na verdade, a gente identificou já isso na aula passada. Na aula passada, a gente identificou na ordem autorregressiva. Como é que a gente identifica a ordem autorregressiva? Através da função de autocorrelação parcial. A gente identificou um modelo autorregressivo de primeira ordem, um modelo autorregressivo de segunda ordem, de terceira ordem e de quarta ordem. E na ordem de média móvel, que a gente identifica através da função de autocorrelação, a gente ficou um MA1, um MA2 e um MA3, certo? E os modelos ARM, os modelos híbridos, a gente vai fazendo a junção desses modelos. Um modelo ARMA 1.1, modelo ARMA 1.2, ARMA 1.3, ARMA 2.1, ARMA 2.2, ARMA 2.3, ARMA 3.1, ARMA 3.2, ARMA 3.3 e o ARMA 4.1, ARMA 4.2 e ARMA 4.3. Pessoal, é meio que tentativa e erro, certo? Então a gente tem aqui vários modelos, a gente ajusta vários modelos e identifica de acordo com algum critério, que a gente vai ver um pouco mais para frente, qual modelo é melhor para a gente utilizar, tudo bem? Então, não vão pensar que existe um único modelo que é correto,
e que se não for esse, todos estão errados. Não existe modelo correto, pessoal. Em estatística não existe modelo correto. Existe um modelo que se ajusta melhor às nossas observações, mas não existe um modelo correto, tudo bem? Então, vamos para a nossa parte de estimação. Como é que a gente estima uma série temporal aqui no R? A gente vai estimar através da função ARIMA, ok? Dentro da função ARIMA, a gente vai entrar com a nossa série temporal original, certo? A série não é a série diferenciada, é a série temporal original, que a gente chamou de temp, tudo bem? E do lado, a gente vai colocar aqui um parâmetro chamado order, que vai ser, então, a ordem do nosso processo ARMA ou do nosso processo ARIMA. Como eu falei para vocês, o processo ARMA e o processo ARIMA são equivalentes. Quando é que um processo vai ser ARIMA? Quando o processo ele passou por algum procedimento de diferenciação, que é o nosso caso aqui. A gente não teve que diferenciar para a série temporal ficar uma série estacionária. Então, nesse caso aqui, é o modelo ARIMA, tudo bem? E a gente sempre vai identificar esses modelos como modelo ARIMA, certo? Então, a gente vai colocar aqui a ordem do nosso modelo, a ordem autorregressiva, a ordem de média móvel e a quantidade de diferenças que a gente tomou para a série ficar estacionária, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente quer estimar um modelo autorregressivo de primeira ordem, tudo bem? Então, vamos lá, a gente tem que colocar a ordem aqui do nosso modelo ARIMA. ARIMA autorregressivo integrado de média móvel, certo? Então, o primeiro termo aqui é referente à parte autorregressiva. Se é um modelo autorregressivo de primeira ordem, então aqui a parte autorregressiva é igual a 1. Integrado é a parte da diferenciação. Quantas diferenças a gente fez? A gente deu uma diferença para que a série fique estacionária, tudo bem? Se é o modelo AR1, então não tem parte de média móvel, então aqui é um zero, tudo bem? Então a gente sempre vai identificar dessa maneira. Se a gente não tivesse feito uma diferença, né? Se a gente já pegasse a série original e verificasse que a série original é uma série estacionária, esse 1 aqui, ó, da parte integrada, da parte diferenciada, seria 0, tudo bem? Mas no caso aqui, a gente viu que precisou de pelo menos uma diferença para a série ser uma série estacionária, ok? Então vamos lá, rodando essa linha de comando aqui, ó, a gente tem então, ó, o nosso parâmetro autorregressivo, ok? O nosso φ1. E aqui, o que que é? Aqui é o erro padrão. É o erro padrão do nosso estimador, certo? Para fazer os testes de hipótese, para verificar se de fato esse cara aqui é ou não diferente de zero, né? Se o parâmetro φ1 é ou não diferente de zero, a gente precisa da variância dos estimadores, né? Do erro padrão. Então aqui o que é que ele solta? Ele solta a estimativa do nosso coeficiente angular e logo abaixo o erro padrão, né? A estimativa do desvio padrão do nosso estimador, ok? Aqui embaixo, ó, ele vai soltar a estimativa de σ2 da variância do termo de ruído branco e aqui algumas estatísticas de verossimilhança e do A e C, que são alguns critérios de informação que aqui pode servir também como um critério de ajuste do modelo, né? Da qualidade do ajuste do nosso modelo aos dados, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tudo bem? Então aqui a gente tem, ó, nosso modelo autorregressivo estimado aqui. O φ de zero não existe, certo? Se a gente pegar aqui o nosso modelo autorregressivo de primeira ordem, ó, esse φ de zero aqui, ele não está calculando. Por quê? Por que ele não está calculando? Porque eu tirei uma diferença. Na hora que eu tiro uma diferença, essa constante aqui, ela vai embora. Por isso que ele não calcula estimativa para o intercepto do nosso modelo aqui. Então, toda vez que a gente tirar uma diferença, certo? Então,
o R ele não vai estimar o intercepto, ele só vai estimar os coeficientes angulares, ok? Então aqui a gente pode dar um nome, eu vou chamar de AR1, que vai ser o nosso modelo autorregressivo de primeira ordem, a estimação do modelo autorregressivo de primeira ordem, ok? Se a gente quiser estimar um modelo autorregressivo de terceira ordem, modelo autorregressivo de terceira ordem, olha só, o que é que ia mudar aqui? Ia mudar o seguinte, vou chamar de AR3, ok? Autorregressivo de terceira ordem, que ia mudar série temporal original e a ordem do nosso modelo ARMA ou modelo ARIMA, tudo bem? Então aqui, ó, no caso do 1, né, se eu quero um modelo autorregressivo de terceira ordem, então aqui em vez de 1 vai ser 3, certo? O processo continua sendo diferenciado apenas uma vez, então 1 continua e não tem média móvel, não tem ordem de média móvel. Então aqui continua 0. Então aqui ia mudar o seguinte, onde tem 1 aqui, um modelo autorregressivo de primeira ordem, eu vou colocar 3, porque eu quero estimar o modelo autorregressivo de terceira ordem. Então, se eu rodar essa linha de comando e chamar aqui, ó, AR3, nosso objeto AR3, então a gente tem o que, ó? A gente tem, ó, coeficiente angular para a nossa série temporal defasada em um período, coeficiente angular para a nossa série temporal defasada em 2 períodos e o coeficiente angular para a nossa série temporal defasada em 3 períodos, tudo bem? E aqui embaixo são que as estimativas do desvio padrão, o nosso erro padrão, e aqui também, ó, variância do resíduo e alguns critérios de informação, tudo bem? Agora vamos estimar um modelo de média móvel, vamos estimar um modelo de média móvel de primeira ordem. Modelo de média móvel de primeira ordem eu vou chamar MA1. MA1, tudo bem? A gente vai entrar com a nossa série temporal, isso não muda, série temporal original. E a ordem vai ser o seguinte, ó. Esse primeiro valor aqui é referente ao processo autorregressivo. Se eu quero estimar um modelo de média móvel de primeira ordem, não tem parte autorregressiva. Então aqui vem um 0. O modelo continua sendo integrado de primeira ordem, a gente precisou de uma diferença para tornar a série temporal estacionária. E aqui vai entrar a ordem de média móvel. E a gente quer uma média móvel de primeira ordem, tudo bem? Então, esse aqui vai ser um modelo MA1. Então, se eu rodar essa linha de comando aqui, e rodar aqui, nosso MA1, então ele vai dar aqui, ó, o coeficiente de média móvel, a estimativa do coeficiente de média móvel e o erro padrão para a gente depois fazer o teste de hipótese, tudo bem? E a mesma coisa aqui, ó, estimativa de sigma 2 da variância do ruído branco, a verossimilhança e o critério de informação. Vamos estimar agora um modelo MA2. O procedimento é basicamente idêntico, eu vou chamar aqui, ó, MA2. MA2, ordem 0, não quero termo autorregressivo. O processo é integrado de uma ordem, a gente precisou de uma diferença. E aqui a ordem de média móvel, vou colocar 1, 2. Se eu rodar isso daqui, então eu tenho aqui, ó, coeficiente que acompanha o termo do ruído branco defasado em um período e a estimativa do coeficiente que acompanha o ruído branco, o termo de ruído branco defasado em 2 períodos, tudo bem? Agora, professor, eu quero estimar um modelo autorregressivo e de média móvel, um modelo misto. Eu quero juntar tanto a parte autorregressiva quanto a parte de média móvel. Como é que a gente faz? Então, para estimar o modelo ARMA, o modelo ARMA vai ser o seguinte, eu vou chamar aqui de ARMA 1, certo? Vamos começar com ARMA 1. ARMA 1, certo? Um parâmetro autorregressivo e um parâmetro de média móvel. Então, o que vai acontecer aqui, ó, a parte autorregressiva
vai ser de primeira ordem, o processo continua sendo integrado ou diferenciado de primeira ordem, e a parte de média móvel também de primeira ordem. Então, se eu rodar essa linha de comando aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, AR1 e MA1, ou seja, o coeficiente angular, a estimativa do coeficiente angular para a parte autorregressiva e a estimativa do coeficiente angular para a parte de média móvel, tudo bem? Vamos chamar outro modelo aqui, um modelo autorregressivo e de média móvel de ordem 1, 2. Ordem 1, 2. A ordem autorregressiva é igual a 1 e a ordem de média móvel igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai só substituir aqui, ó, na parte de média móvel, em vez de 1, vai ser igual a 2. Se a gente rodar essa linha de comando, então a gente tem, ó, parte autorregressiva, A1, só tem 1, ó. E a parte de média móvel, que são dois parâmetros, o MA1 e o MA2, tudo bem? Então, o primeiro parâmetro, a estimativa é de menos 0,8. E o segundo parâmetro, de média móvel, segundo coeficiente angular relacionado à parte de média móvel, vai ser de menos 0,06, tudo bem? Vamos chamar o outro modelo, agora um ARMA 2.1. Dois termos autorregressivo e um termo de média móvel. Então aqui eu vou colocar 2, parte autorregressiva, e a parte de média móvel é 1. Então se eu estimar esses parâmetros aqui, ó, então eu vou ter aqui, ó, duas partes autorregressivas, ó, AR1 e AR2, estimativa do coeficiente angular da nossa série defasada em um período e a estimativa do coeficiente angular da nossa série defasada em 2 períodos. E aqui a nossa parte de média móvel. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que estimar um modelo autorregressivo de primeira ordem, um outro de segunda, de terceira e de quarta. Vocês têm que estimar um modelo de média móvel de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem, e a combinação dos modelos autorregressivo e de média móvel. Depois disso, a gente vai definir um critério, pode ser, ó, a verossimilhança, o log da verossimilhança, pode ser o AIC ou BIC, vocês devem ter visto lá no modelo de regressão, que são os critérios de informação, ou a gente pode definir um critério de melhor previsão. A gente estima vários modelos, faz previsões com esses modelos e escolhe o modelo que retornar o menor erro de previsão. Tudo bem, pessoal? Então, gente, essa é a parte de estimação. Não vou cobrar para vocês, tudo bem? A teoria, como que a gente monta a função de verossimilhança, como que a gente formula o problema numérico, né, para maximizar a verossimilhança ou para minimizar a soma de quadrados, certo? Não vou cobrar isso de vocês, vou cobrar mais a parte prática de identificar o modelo e ajustar, estimar os parâmetros do modelo através do R, tudo bem? Professor, preciso aprender no R? Eu estou ensinando para vocês no R. Se vocês quiserem aprender no Excel ou em algum outro software, para mim não tem problema nenhum, certo? Eu não vou prender vocês no software R, mas é o software que eu estou utilizando, tudo bem? Então, gente, é isso. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.